Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, voltando mais uma vez com o Falando Sozinho, né? Que literalmente falando sozinho, né? Porque se for comparar os números dos últimos vídeos, apenas eu assisti os vídeos, né? Então, enfim. Essa semana eu vi algumas reportagens e eu decidi botar aqui, né? Porque eu decidi que a questão do Falando Sozinho é mais para falar sobre a minha situação. É uma forma de como posso desabafar, né? Como não tenho ninguém para conversar, as pessoas preferem mais julgar, atacar do que ouvir e perguntar. Até quando eu tô no grupo lá que eu participo, eu quase não falo nada e quando eu falo, alguém me corta. Então, aqui talvez seja a única forma que eu tenho de falar. Então, é isso. Todo mundo sabe que quem tá nesse canal sabe da minha dificuldade financeira, né? Já faz 2 anos que eu estou enfrentando essa dificuldade e essa dificuldade parece que não vai ser resolvida com muita facilidade, né? Porque emprego não aparece, já procurei todo tipo de emprego e não consegui, nem entrevista eu consigo. Oportunidades, as pessoas viraram as costas para mim, elas sabem, elas sequer perguntam, né? Na última segunda-feira eu fiz uma postagem meio que definitiva sobre essa questão de carreira, e falei sobre a minha situação, estou em situação de insegurança alimentar barra fome, eu raciono comida, eu não tenho o que comer no café da manhã e nem no lanche porque eu não tenho dinheiro. Eu vivo literalmente de doações. Então, assim, eu expressei isso no vídeo, ninguém se manifestou. E algumas pessoas se manifestaram com outros assuntos que não tem nada a ver com isso, que vai ser o motivo desse vídeo hoje, né? Então, eu parei para pensar que eu vi um vídeo de uma pessoa, esqueci, né, sobre o futuro do canal, né? Porque agora tô indo para a ideia do canal Dark, né? De não mostrar o rosto. Eu não sou uma pessoa muito de audiovisual, de falar, né? Acho que desde criança, a apresentação de escola nunca fui muito bom nisso. Então, assim, de decorar as coisas, de falar, e aí não tem dinheiro, nem sei se eu vou ter para ter um teleprompter aqui e falar com um teleprompter, enfim. Então, eu estou continuando no canal, na questão da ARC, né? Pego a imagem lá, eu vejo alguns podcasts, tipo G1, DW, Companhia das Letras, seguindo essa linha de áudio e não de vídeo. Então, assim, é mais fácil eu falar com um texto do que eu tentar memorizar algo ou roteirizar aqui. Ainda não estou nesse nível, não cheguei a nível do Luiz Felipe Carneiro de estar numa mesinha, num papelzinho, falando, mas quem sabe se um dia der certo, talvez eu siga essa linha mesmo, sem essa questão de teleprompter, de falar algo roteirizado. É isso. Uma coisa que, é, que eu vou falar sobre essa questão do vídeo de hoje, cara, já faz um tempo que eu tô querendo pensar na vida analógica, viver a vida analógica, né? Essa questão de redes sociais, de WhatsApp, acho que pra mim já deu, E eu falo que pra mim já deu por diversos aspectos, né? Hoje a galera meio que conversa quando quer, e, quando quer conversar comigo, ninguém pergunta como é que eu tô, ninguém pergunta se tá precisando de algo. É sempre com algum assunto que não tem nada a ver, cara. Que não tem nada a ver. A única coisa que eu tenho pensado no meu dia a dia hoje é como resolver essa situação. Eu não consigo pensar nada além do óbvio. Tipo assim, eu não vejo meu filho há 10 anos, eu não consigo emprego, não tenho renda, não consegui passar no Bolsa Família. Então, assim, eu não consigo entrar num diálogo para falar alguma coisa que não seja resolver algum tipo de problema, a minha situação.
Então, assim, se alguém vir falar comigo sobre que não seja a minha situação, eu vou ignorar. Eu não vou mais conversar com essas pessoas. Então, assim, se a pessoa não está interessada em saber como é que eu tô, não está interessada em perguntar se eu preciso de alguma coisa, não adianta, não tem como eu puxar um assunto que não tem nada a ver. Principalmente que está fora do meu escopo. Então, assim, já começa por aí. Eu falo um determinado tipo de assunto, eu debado um determinado tipo de assunto, tá num grupo, no WhatsApp, sobre um assunto é uma coisa, agora, vir falar comigo, não falar, oi, tudo bem, como é que você tá, você precisa de alguma coisa, que eu posso te ajudar, e já vim com o assunto, então, assim, o WhatsApp se torna uma coisa muito idiota. Então, assim, qualquer coisa que ninguém vê, você vai lá e compartilha, acha que a pessoa tá livre, acha que a pessoa vai falar sobre determinado assunto, enfim. É mais ou menos essa questão, assim como as redes sociais, eu não tenho um perfil, eu não tenho um perfil que ninguém segue. As pessoas que me seguem não, ou são fakes, que depois o próprio Instagram, TikTok deleta, ou Twitter deleta, ou são pessoas que seguem todo mundo. Então, eu não tenho seguidores, eu não tenho amigos. Então assim, os projetos que eu estou usando já são projetos com outro nome, sem a questão do meu nome. Então é uma questão que eu quero tentar usar a minha vida pessoal, a minha marca pessoal, de uma forma mais escondida, né? Voltei a estudar brand, voltei a estudar marca pessoal, mas já com uma mentalidade de um canal dark, de não mostrar meu rosto, mesmo utilizando o meu nome, seguir uma linha mais de monoflow, de monocromática, e, e tentando aderir àquela teoria dos mil fãs. Então, assim, eu não preciso alcançar 10 mil, 100 mil seguidores. Se eu tiver 100 pessoas que possam me ajudar financeiramente, que possam abraçar a minha ideia, que possam consumir o meu conteúdo, a gente marcar resenhas, feira de vinil, feira de livros, se encontrar, trocar experiências, eu já vou estar muito feliz. Então, assim, hoje eu tenho uma ou duas pessoas que comenta aqui no YouTube, que me ajuda de uma forma financeira. Então, assim, eu preciso falar para essas pessoas. Eu não preciso falar para as pessoas que não estão nem aí para mim. Vai ver um tipo de vídeo que eu falo 10 temas importantes, ele vai pegar a questão mais idiota para tentar abordar a questão mais idiota comigo. Então é uma coisa que eu preciso cortar. Isso é uma coisa que eu aprendi. Aprendi não, né? Eu tenho visto. É uma coisa que todo mundo fala. Eu vi um vídeo e falo, mano, eu só tô nessa situação porque eu escolhi, assim, eu não posso, não é escolher onde eu moro, né? É onde eu nasci, né? Então, enquanto não tiver condições de me mudar, é isso que eu tenho que aguentar. É, é onde você mora, com quem você anda e as coisas que vocês escolhem. Eu fiz escolhas erradas nos últimos anos. Então, assim, essas escolhas erradas estão me dando sérias consequências, porque hoje eu não tenho contato com nenhuma dessas pessoas. Uma coisa que eu aprendi, que colega de trabalho não é amigo, colega de faculdade pior ainda, não é amigo. Então, assim, você não vai construir amizade nesses ciclos. Então, assim, uma coisa que eu tenho que aprender daqui em diante, é claro que vai haver exceções, mas no macro mesmo, isso é mentira, isso é mentira. Não, você não vai fazer amizade no trabalho, você não vai fazer amizade no trabalho, você não vai fazer amizade na faculdade, você não vai fazer amizade no curso. As pessoas vão te colocar no grupo. Se você pensa diferente ou pensa além dessas pessoas, essas pessoas vão te ignorar. Isso é fato. Isso é fato. Eu participei de cursos recentemente. Eu tinha uma ideia diferente da galera e a galera meio que me ignorou. Então, assim, você começa a pensar algumas coisas que, ainda mais para pessoas que têm um pensamento diferente, cara.
eu sou uma pessoa, por mais que a galera, minha família não entenda, uma coisa que eu comecei a ler agora, voltei a ler Schopenhauer, né? Eu cheguei a ler um ou dois livros dele, voltei a ler Schopenhauer, essa questão e Spinoza também, Damasio. Eu passei a me dedicar mais à filosofia, mais à sociologia, e deixei meio que o marketing de lado, porque eu meio que abandonei o marketing de vez e tenho me dedicado mais à questão de pensar, mais à questão de opinar, né? Então, com foco que eu estou pensando, sociedade, cidades, cultura, que são áreas que eu gosto de verdade, né? Então, eu parei para pensar que, cara, um lugar onde eu moro, aonde eu convivi, pensar é quase um crime. Pensar é quase um crime. Então, assim, é quase um crime. E esse ciclo, como eu já falei nos vídeos anteriores, acha que pessoas como eu daria certo sendo um repositor de mercado, daria certo trabalhando numa obra, daria certo vendendo, atendendo numa lanchonete. Não dá certo, não dá certo. Essas pessoas. Então, assim, você começa a entender que o ciclo de amizades de pessoas que tem ao seu redor, ela é mais tóxica do que ajuda. Porque essas pessoas elas não vão compreender você, porque elas vivem no mundo delas. Elas vivem o que a sociedade, o que o sistema propõe para elas. Então, assim, elas não vão encontrar uma solução para o meu problema. Elas não vão encontrar. Então, assim, eu preciso tentar furar um tipo de bolha que eu encontre pessoas que possam solucionar o meu problema. Esse é meu maior desafio, porque o que eu faço, o que eu pretendo fazer, como eu já falei no vídeo anterior, não é um bicho de sete cabeças. Não é um bicho de sete cabeças. 90% das pessoas que empreendem, que têm projetos, que têm negócios, que tem eventos, precisam de pessoas como eu. Essa semana eu participei de uma oficina de gestão de projetos e a professora lá do projeto, ela falou uma coisa que é verdade, mano. Ela falou uma coisa. A gente fala tanto de edital de cultura, e ela, de edital de cultura, até de planejamento de evento, de cultura, ela fala uma coisa. Os projetos, eles capengam com o tempo, porque eles não têm um planejamento. E planejamento não é você criar um evento, alugar umas mesinhas, um open bar, um espaço, uma mesa de som, e que o teu evento vai ser um sucesso. Isso é mentira. Isso é mentira. Todo evento, todo produto cultural, ele requer um planejamento. E o planejamento hoje não é uma postagem no Instagram, não é como eu posso fazer, não é um tráfego pago, não é um texto bonitinho de copy, porque quem consome a internet, quem consome a rede social, às vezes não vai no teu evento. Quantas vezes a gente viu aí essas passeatas aí de Facebook com, sei lá, 20 mil inscritos na agenda e aí no final só tem 100 pessoas. Então, assim, o público de internet não é o público que vai consumir. A página de um futebol onde eu trabalhei fica se vangloriando que tem 12 mil no Instagram, mas não tem nem 100 no campo no domingo de campeonato. Então, a gente precisa pensar com como você trabalha e com o que você trabalha. E eu estudo para trabalhar com isso, para entender essa questão, para tentar atrair esse público, gerar uma comunidade e trabalhar em uma comunicação eficiente. É claro que você está falando que eu estou gaguejando, esse cara está gaguejando, não está preparado. Não, eu sou uma pessoa discreta, de bastidores, não sou uma pessoa de ficar na frente da câmera, não vou ser apresentador de nada, não vou ser entrevistador de nada. A minha parada é justamente essa questão de gerenciamento de projeto e criar um projeto e elaborar uma estratégia de comunicação
para tentar desenvolver toda a máquina de como funciona um projeto de verdade, um projeto de verdade. Então é isso. Então, você vê que eu tenho uma linha de pensamento que não condiz com o ciclo com que eu convivo. Então, assim, e esse ciclo que eu convivo, eu já vi que não vai me ajudar. Então, eu preciso furar a bolha, que por mais que demore, às vezes aparece uma pessoa no YouTube, essa semana apareceu uma pessoa no Facebook para tentar me ajudar também, porque está entendendo qual é a minha lógica de pensamento, qual é o meu objetivo, sabe que eu tenho talento para exercer certas coisas, então assim, vai querer investir em mim, vai querer investir na minha carreira. Então assim, eu preciso encontrar essas pessoas. A verdade é essa, eu preciso encontrar essas pessoas. Eu sei que nas redes sociais eu não vou encontrar, e se eu encontrar vai ser um ou dois. Meus vídeos não tá alcançando, alguém deve ter botado lá o curtir para baixo no YouTube, aqui no YouTube, e o YouTube não tá mais entregando meus vídeos. Já não entregava, agora que não entrega mesmo. Então eu não tenho como ver isso. Eu preciso tentar chegar a 50 inscritos para começar a fazer live, para começar a debater temas que sejam interessantes com outras pessoas, para atrair outras pessoas. Eu sei que eu tenho capacidade para atrair outras pessoas. Então, um pouco sobre isso que eu estou falando, sobre essa questão de viver hoje uma vida mais analógica, me dedicar mais à questão do pensar, à questão do gerenciamento de projetos, a questão mais de rua mesmo, mais de rua, e tentar ficar menos de rede social, porque eu já sei que eu não tenho público ainda, né? Então, assim, eu não tenho amigos, eu não tenho a minha família não ajuda, com exceção de um ou dois, a minha família não ajuda no engajamento, não ajuda não ajuda na ideia dos projetos, e eu não tenho, como eu já falei, eu não tenho amigos. Então, assim, aonde eu pisei, a galera também não apoia, ninguém curte meus posts, ninguém viu meus stories, ninguém ajuda. Eu participei de um curso de empreendedores, eu dei uma ideia de criar uma feira de empreendedorismo, e essa ideia ela foi refutada. Essa ideia nem foi conversada, nem foi debatida, nem foi, como eu posso dizer, a gente nem chegou a fazer um brainstorm disso, uma ideia de pensamento disso. Apenas vetaram porque alguém fez outro tipo de feira que não tem nada a ver, porque é isso e aquilo, e não quis conversar sobre a minha ideia, sobre o meu pensamento. Então, assim, no final, eu passei tanto tempo falando de coletividade, mas é cada um por si. No próprio grupo de produtores culturais que eu criei dois grupos de produção cultural, uma do Rio de Janeiro e uma da Zona Oeste. Ninguém se manifesta, ninguém. Quantas vezes eu já falei, vamos nos unir, vamos criar um coletivo, vamos criar um instituto, vamos fazer acontecer. Ninguém se manifesta, cada um por si, com seus projetinhos, com as suas redes sociais que divulga lá 2, 3 meses, aí o evento acaba. E aí esse ponto final. Então, assim, no grupo de agente cultural, ninguém refutou a minha ideia que a gente tem outras profissões, trabalhar com cultura é difícil. Trabalhar com cultura é difícil. Mano, qualquer ideia é difícil. Qualquer coisa no Brasil é difícil. Ser artista no Brasil é difícil. Ser atleta no Brasil é difícil. Criar um empreendimento gastronômico no Brasil é difícil, criar qualquer tipo de negócio no Brasil é difícil. E você acha que fazer cultura é fácil? O que eu tô falando é mil maravilhas, não. Eu sei da dificuldade e por isso que eu estudo essa questão da dificuldade. Empreender no Brasil não é difícil, não é difícil, não é difícil. Só que você precisa ter as ferramentas certas. Eu não tenho as ferramentas certas, infelizmente. Eu tô sozinho, eu tô sem renda, não consegui o mínimo que é o Bolsa Família, que me ajudaria a alavancar as minhas ideias, eu já teria uma renda, eu poderia ir de verdade para a rua, pegar uma câmera, dar uma de Glauber Rocha e começar a produzir meus primeiros documentários, meus primeiros curtas, mas eu não tenho essa ferramenta porque eu não tenho apoio, eu não tenho amigos.
A família ajuda com o mínimo, mas também não ajuda com o necessário, porque ela também não quer perguntar. Ela está naquela vibe que não é culpa da minha família, é culpa de uma sociedade que a minha família está inclusa, que julga, que acusa, que fala baseado nas verdades delas e não no meu e não busca me entender, ver o que a gente pode ajudar. Porque eu não estou pedindo 1 milhão, não estou pedindo nada, estou pedindo um apoio mínimo. Às vezes alguém próximo pode me indicar alguém que tem um empreendimento que eu possa ajudar, criando um evento, produzindo cultura, elaborando algum projeto que possa aprimorar o empreendimento dessas pessoas, para atrair mais públicos, mais gente, para ter uma comunicação mais eficaz. Essas pessoas poderiam me ajudar, mas essas pessoas estão mais preocupadas se eu sou isso, se eu sou aquilo, ou porque eu estou reclamando demais, que é vitimismo, que não é vitimismo. Isso, tudo que eu falo hoje é baseado em muito estudo, em muita pesquisa, em muitos dados, em muitas fontes. Então, assim, o que eu estou falando hoje não é mimimi, mas as pessoas preferem, é muito mais fácil achar isso como vitimismo, como mimimi, do que quer entender. Então assim, comprova muito que alguns estudiosos futuristas têm pensado sobre o declínio da sociedade. Algumas pessoas acham que em 2028 vai ser o declínio total da sociedade. Eu já vi agora que 2030 vai ser o declínio da sociedade. Eu não acreditava nisso, porque eu sigo uma tese do Voltaire, que a sociedade ela se molda independente das crises. Só que hoje a crise do mundo é a crise vinda da sociedade. A sociedade ela se emburreceu, porque independente da sociedade do mundo estar uma merda, seja em qualquer período da história, a sociedade ela tinha um pensamento crítico, ela lia jornal, ela lia livro. Agora ela quer ver um influenciador que invade aeroporto, na pista de voo, que contrata a influenciadora acusada com bad para ser rainha de bateria, que vê vídeo de 2, 3 minutos e acha que sabe do assunto, que consome pessoas que têm milhões, que têm milhões de carros, que tem casarões, que acha bonito um prédio em homenagem a um piloto essencial da história do Brasil, que é brega demais. Se isso é Natal, é brega demais, e qualquer arranha-céu é um outro assunto. Eu também não vou falar, porque já tem alguém para falar sobre isso com autoridade, algumas pessoas, mas que se veste mal, uma sociedade que se veste mal. Eu já tenho percebido que a gente está se vestindo muito mal, uma sociedade que se veste mal, uma sociedade que está em alto crescimento de analfabetismo funcional. As pessoas não conseguem mais interpretar texto, não conseguem mais interpretar um filme. Então, assim, que a sociedade é uma sociedade que não sabe mais consumir cultura. Hoje a cultura é a cultura do hype, uma determinada coisa que dura 3 meses, seja música, livro, filme. Então, assim, é uma sociedade que não tem mais o pensamento crítico até dentro da própria cultura. Então, eu estou começando a acreditar que a nossa sociedade está em declínio. Está em declínio, está em declínio. Eu vou fazer talvez o vídeo de segunda-feira. Eu vou fazer vídeo assim, presencial, segunda e sexta. Segunda é um vídeo normal. Durante a semana vai ser os vídeos de 3 a 5 minutos de forma dark. E sexta-feira eu falando sozinho. Apesar que 1 ou 2 vão assistir mesmo, mas é isso. É isso. Então, assim, segunda-feira eu vou fazer uma pesquisa mais breve sobre o declínio da sociedade nos próximos anos. A gente está caminhando para o nosso fim, e dessa vez a gente é culpado. Então é mais ou menos isso. Então é isso que eu quero falar sobre a questão de viver uma vida analógica, de passar, de ignorar as pessoas que não tem nada, que não quer ajudar em nada comigo e quer manter assunto, de passar a me afastar dessas pessoas, porque se não ajuda, também não atrapalha. Então, e essa questão da sociedade, eu ia falar o terceiro tema, acabei esquecendo qual é o terceiro tema, né? Então é isso.
Até o próximo Falando Sozinho. Geralmente só eu vou ver esse vídeo. E até segunda-feira que eu devo pretendo falar sobre o declínio da sociedade. Valeu? Tamo junto. Se você chegou aqui, se você chegou até aqui e quiser ajudar nesse canal, quiser me ajudar, sobreviver mais alguns meses, tem um Pix aqui do lado, é só aproximar o celular no QR Code, ou tem um e-mail aqui para você ajudar. Se você quiser ajudar de uma forma, curta, compartilha, comente, para que esse vídeo possa ir para outras pessoas. E é isso. E me ajudar a chegar a 50 inscritos para que eu possa começar a fazer lives. Valeu? É isso aí, pessoal. Tamo junto. Abraço. Fui.